número 38 da reunião pública da Câmara de Julgamento da GR, sessão ordinária do ano de 2022, de 29/9/2022. Eu peço à secretária para colocar em pauta o primeiro item da pauta. É o item 2, apresentação e discussão da ata da 37ª reunião pública da Câmara de Julgamento do dia 22/9/2022. Eu pergunto aos demais membros da Câmara se podemos dispensar a leitura da ata que foi previamente distribuída. Eu estou de acordo com a dispensa da leitura da ata. Eu também estou de acordo. De acordo. Idalino? Tranquilo. Em votação. Salvado. Tudo ok, Ricardo? Ok, Estamos escutando? Estamos escutando? Sim. Estamos escutando? Ah, ok. Tudo certo. De acordo. A secretária para assinar que a ata foi aprovada por unanimidade. Próximo item da pauta. É o item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio. É o processo 2022, final 3886. Com a palavra, o relator do processo. Só um instantinho, estou abrindo aqui. Eu sei que é uma porcaria. Não quer abrir? Quer abrir? Não, travou aqui. Apareceu só a pauta. Hã? Só apareceu a pauta aí, mas é que tem alguém com ela aberta. Não quer abrir, não quer abrir. Ah, meu Deus do céu. Estou clicando para abrir noutra e não quer abrir. É o 3886, que é o seu... É o 3886, né? De repente eu pego ele aqui e mando para você aí, ó. Eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Então manda aí para mim. Não tá abrindo. Pera aí. Ô, bem. Chat. Abriu. Abriu, então, cara. Desculpe qualquer coisa, gente. Trata o processo de alteração 41439. Está me escutando? Sim. Trata o processo de alteração 41439, lavrado em nome da Aviação Araguaína Limitada, em recuperação judicial, com base no artigo 12, inciso 38 da Resolução 297 de 2007, por, abre aspas, emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos, fecha aspas. Despacho 620/2012 CS TFP 06097 de 27 de junho de 2002 informa que constatou a resistência genética específica da aviação Araguaína em recuperação judicial CNPJ 01552-504-00187, tendo em vista sanção anterior por infrações do mesmo grupo, artigo 2, Resolução 297/2007, nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 23/6, conforme processo 2002 00029003284. Notificação 635/2002, SUP 06094, 29 de junho de 2002, foi encaminhada para o autuário através do AR Correios e foi recebido na data de 11 de julho de 2022, sendo que a referida defesa por alimentos foi protocolada nessa agência no dia 28 de junho, antes do recebimento da notificação, portanto, se faz tempestiva. O despacho 547/2022, SUP 06094, de 29 de julho de 2022, a nota que o autuário apresentou defesa e devidamente anexada aos autos encaminhou a esta Câmara de Julgamento para a realização de sorteio e membros de apreciação e julgamento. Em análise da defesa e documentos apresentados, a empresa assim se manifestou. Abre aspas. Importante asseverar que no dia 12 de 5 de 2022 foi protocolado junto à GR, por intermédio do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário Municipal Interestadual de Passageiros Radiais, do Príncipe Gol, um comunicado relativo à atualização de seus centros tarifários
com fundamento na legislação dentro do prazo de 15 dias, sendo que não houve qualquer manifestação dessa queixa. Assim, cabe destacar que, tocante à operação da linha depois da autorização, a Lei 2673 de 2014 dispõe, no artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2, que a autorização deve ser exercida em liberdade de preço, tarifa de frete. Portanto, a exploração da linha conferida através da autorização deve estabelecer a liberdade tarifária. Vejamos. Artigo 10. A prestação de serviço de transporte não regular e irregular desvinculado da exploração de infraestrutura ressalvado e disposto em legislação específica dependerá de prévia autorização do ente regulador. Parágrafo 1º. Autorização é ato administrativo vinculado que faculta a prestação de serviço de transporte nas modalidades indicadas no inciso 1 do artigo 7 dessa lei, mediante observando as seguintes regras. Não depende de prévia licitação, deve ser exercida em liberdade de preço, tarifa e frete em ambiente livre e aberto de competição. 3. Terá o prazo de vigência suficiente para recompor o investimento e margem de lucro das autorizatárias, conforme definido em regulamento, promulgado pela Assembleia Legislativa BO de 20 de 1 de 2015. 4. Depende de preenchimento das condições objetivas e subjetivos adequadas e necessárias proporcionais. Nesse mesmo sentido, o artigo 12 dispõe que os preços dos serviços autorizados podem ser definidos pela autorizatária, devendo ser reprimido qualquer prática prejudicial à competição e abuso de poder econômico. Artigo 12. Os preços dos serviços autorizados serão livres, reservado a hipótese prevista no parágrafo 2º deste artigo, devendo ser reprimido todo e qualquer prejudicial, toda prática prejudicial à competição, bem como abuso de poder econômico nos termos da legislação própria. Parágrafo 1º. No regime a que se refere o CAPT, a autorizatária poderá determinar suas próprias tarifas, observando a incidência dos tributos inerentes ao sistema, devendo comunicá-las ao ente regulador com antecedência mínima de 15 dias de sua vigência. Parágrafo 2º. O ente regulador, ao tomar conhecimento de fato ou ato que configure ou possa configurar infração da ordem econômica, deverá comunicá-lo ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça ou à Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, conforme o caso, nos termos da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto no artigo 2º, o ente regulador poderá intervir no mercado de serviços regulares e transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, inclusive por meio de imposição de restrições à transferência de autorização ou de fixação por prazo determinado, de limites máximos e mínimos de valor de tarifa, com o objetivo de cessar abuso de direito, infração contra a ordem econômica ou para assegurar o interesse dos usuários, inclusive com a imputação de obrigação específica, como condição para a continuidade da autorização. É certo ainda que o decreto 8444/2015 dispõe no artigo 15, parágrafo 1º, que os serviços regulares serão operados com liberdade tarifária desde que não caracterizado o abuso de poder econômico, sendo observados os critérios de parâmetros estabelecidos pelo ente regulador. Invertes. Artigo 15. Outros serviços regulares de transporte intermunicipal passageiro no âmbito dos estaduais não vinculados à infraestrutura serão operados com liberdade tarifária desde que não caracterizado abuso de poder econômico, devendo as autorizatárias definir os seus valores de acordo com os critérios, as metodologias e os parâmetros estabelecidos na resolução do ente regulador. Parágrafo 1º. Na sistemática estabelecida pelo caput deste artigo, a autorizatária poderá determinar suas próprias tarifas, observando a incidência dos tributos inerentes ao sistema, devendo comunicá-las ao ente regulador com antecedência mínima de 15 dias do início de sua vigência. Importante observar que todos os critérios de metodologia parâmetros pelo ente regulador em relação à composição do valor da tarifa de coeficiente tarifário e especialmente dos insumos, incremento e elevação dos custos foram observados. Na medida em que é definido o prazo de 15 dias de antecedência do início da vigência do ajuste tarifário, assim procedeu a defendente, na pessoa de seu sindicato representativo, eis que formalizou o contrato da GR dentro do prazo legal estabelecido, não houve, até o vencimento do prazo, qualquer manifestação em contrário, sendo que após a implementação da tarifa, houve a lavatura do respectivo auto-infração. Dessa forma, considerando que, quando se trata de autorização de exploração de serviço de transporte, o qual é o caso em questão,
O que se deve prevalecer é a liberdade tarifária nos termos dos artigos acima indicados. Assim, é necessário destacar o artigo 25 da Lei 1867 de 2014, que estabelece os valores das tarifas controladas pela GE, que se referem somente nas modalidades de concessão e permissão. Artigo 25. O valor das tarifas com inclusão dos tributos inerentes, no caso da concessão ou permissão, será atualizado por meio de reajuste e revisões a contar da data do início da operação do serviço, com a finalidade de preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços executados. Parágrafo 1º. O reajuste do coeficiente de transporte regular, o objetivo é recompor o valor monetário da tarifa. Parágrafo 2º. A revisão do coeficiente tarifário de transporte regular visa a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a atualização dos parâmetros componentes do custo tarifário. Fecha aspas. Anexa, correspondência C30 da TAP, de 12 de 5 de 2022, informando sobre a definição da tarifa do coeficiente tarifário, recebido na mesma data na GE. 2. Nota de esclarecimento C30 da TAP, de 30 de 5 de 2022, apresentado as circunstâncias da atualização do coeficiente tarifário, aplicado em 28 de 5 de 2022. 3. Alteração contratual, consolidação da empresa Viação Araguaína Limitada e Recuperação Judicial de 20 de 9 de 2019, com apresentação legal para Josimar Moreira, advogados associados. Por fim, processo pela anulação do respectivo auto infração. Considerando a tempestade da defesa apresentada com esta mesma por estar em presença requisitos de admissibilidade. Considerando as razões trazidas pelo autuado, são consistentes. Considerando que o despacho do abril de 27 de anota que autuado se enquadra em caso de risco genérico, considerando o processo 2022-0029-0032, que se encontra em fase de defesa, assim não existe sanção aplicável. Então, não há o que se falar em reincidência. Considerando que o auto infração apresenta erro crasso, ao não caracterizar a linha onde ocorreu a emissão ou preenchimento de bilhete de passagem, em desacordo com os padrões de valores estabelecidos, fecha aspas, qual seja a linha 11.101-00 Goiânia-Anápolis, conforme termo de autorização 158/2016, considerando que nos autos pode verificar que o agente fiscal, ao constatar que a empresa emitiu ou preencheu o bilhete de passagem, de acordo com os padrões de valores estabelecidos, não caracterizou corretamente a linha autuada, bem como a tipificação da conduta não conforme na autuação, considerando inicialmente que é de competência exclusiva da GE regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário em transporte de passageiros estaduais, e ela o faz na forma legal, nos termos que dispõe o inciso 3, parágrafo 2º, artigo 1º da Lei 13569 de 99, inciso 3º, parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9533 de 19, bem como o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18673/2014 e do artigo 2º do Decreto 844 de 2015, considerando consta nos autos que exige razão de ordem legal para anular o auto para ação 41439, pois ao ser lavrado não atender aos sinais legais, voto pela sua anulação. O processo está aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Eu vou pedir vista do processo. A secretária para colocar em pauta o próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão de processos a serem relatados pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. É o processo 4.1, 2022, final 33-34. Com a palavra, o relator do processo. Esse processo que eu relatei aqui, a defesa, ela é idêntica à que o Idalino acabou de ler aí, né? Então, na hora que chegar na parte da defesa, eu não vou ler a defesa, porque realmente foi um controle, ela é idêntica. Então, passa a leitura aqui. Relator Paulo Henrique Oliveira. Aviação Araguarina também? Araguarina, a defesa é idêntica, é o mesmo tipo, a descrição, idêntica. Beleza. Então, vamos lá, né? É a mesma. Aviação Araguarina, CNPJ 01552507 mil de réu 87. Processo 2022, final 33-34. O auto de infração de número 41.339, de 30 de 5 de 2, foi elaborado 30 de 5 de 2022. Dispositivo legal, inciso 38 do artigo 12 da Resolução 297 do Conselho de Gestão. Emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. A defesa é tempestiva. A data de recebimento do AR pela empresa lá se deu em 15 de 6 de 2022.
A data da defesa foi apresentada em 30/6/2022, foi até anterior, né? Então, do relatório, trata o recurso em face ao auto de infração 41.339, lavrado em nome da Aviação Araguarina Limitada, com base no inciso 38 do artigo 12 da Resolução 297, emissão ou preenchimento de bilhete de passagem de acordo com os padrões estabelecidos. A empresa Aviação Araguarina foi autuada pelo fiscal Guilherme Pereira, assistente de regulação e fiscalização, relatório anexo, porque reajustou para o valor de R$ 13,20 o preço cobrado pela passagem entre os municípios de Anápolis e Goiânia, sem a devida autorização da Agência Goiana de Regulação, AGR. Despacho 492/2022, de 1º de junho de 2022, informa que não constatou a existência de notificação anterior para a empresa Aviação Araguarina, na Resolução 297, nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 30/5 do corrente ano. A notificação 531, de 6 de junho de 2022, foi encaminhada para a autuada através de AR Correios e foi recebida no dia 15 de junho de 2022, sendo que a defesa, com argumentos, foi protocolada nessa agência no dia 3 de junho de 2022. Então, portanto, ela se faz tempestiva. Agora apresenta aqui a defesa, né, por parte da empresa. Em análise da defesa de documentos apresentados, a empresa se manifesta, que é idêntico ao que foi relatado aí anteriormente pelo Idalino. Então, vou pular aqui essa parte. Só que no final lá, ela alega e requer a imediata anulação do auto de infração pelas razões de fatos e de direito, como forma de estar fazendo a mais cristalina justiça. Em síntese, é o relatório, passa a fundamentação e voto. Considerando que a defesa cumpriu os requisitos de sua admissibilidade nos termos do artigo 32, inciso 5, combinado com o parágrafo único da Resolução 297/2007, 297/2007, em que a autuada deve juntar à sua defesa o seu contrato social, estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal. Considerando que a defesa atendeu ao prazo de 10 dias úteis a partir do primeiro dia útil do recebimento da notificação 531/2022 para sua apresentação, assim tempestiva, considerando a Lei 18.673, que dispõe o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2º, que a autorização deve ser exercida em liberdade de preços, tarifa e frete, assim a exploração de linha concedida através de autorização deve prevalecer a liberdade tarifária. Considerando que o sindicato autorizatário, por ofício enviado à GR, definindo o valor do reajuste tarifário com critérios, metodologia e parâmetros estabelecidos pelo regulador em relação à composição do valor da tarifa, do coeficiente tarifário, dos insumos, incremento e elevação de custos, considerando os sucessivos argumentos de combustível, em especial o óleo diesel, ademais, o acréscimo dos itens de custo operacional, acentuando o desequilíbrio econômico-financeiro das empresas autorizatárias, considerando as sucessivas comunicações enviadas pelas empresas autorizatárias ao ente regulador para promover o reajuste do coeficiente tarifário, o qual manteve-se inerte às solicitações recebidas, considerando que é de competência exclusivas da AGR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, nos termos do decreto 9.533, bem como do parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do decreto número 8.444, de setembro de 2015, apresento o seguinte voto. Voto, considerando que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.339, pois a autuada trouxe argumentos e documentos para que o mesmo seja anulado. Voto pela anulação do auto de infração, dispondo tal entendimento da apreciação dos demais membros da Câmara de Julgamento, observando o disposto no artigo 19, parágrafo 8º da Lei 3.569, acerca do superior reexame e deliberação do Conselho Regulador. Esse é o meu voto.
processo está aberto para manifestação dos demais membros da Câmara e eu vou também pedir vista deste processo. A secretária para colocar em pauta o próximo item. Processo O próximo- 4.2. Processo 2022, final 3218, também a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. Com a palavra ao relator do processo. Ok, obrigado. Interessado, Juarez Mendes Melo Limitada, Viação Paraúna, processo de número 2022, final 3218. Auto de fração 41.333, lavrado em 30/5/2022. Dispositivo legal, inciso 38 do artigo 12 da Resolução 297/2017, Conselho de Gestão. Emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. A defesa é tempestiva, data do recebimento do AR 13/6/2022, a data da defesa foi apresentada em 28/6/2022. Relatório. Trata-se de recurso contra o auto de fração 41.333, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes Melo, com base no inciso 38 do artigo 12 da redução 297, emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões estabelecidos. A empresa Juarez Mendes Melo foi autuada pelo fiscal Paulo César, assistente de regulação, porque registrou para o valor de R$ 56,69 o preço cobrado pela passagem entre os municípios de Anápolis e Caldas Novas, sem autorização da Agência Goiana de Regulação, AGR. O bojo do despacho saneador de número 465/2022, verifique-se que foi efetuada a correção do auto de infração 41.333, onde se lê origem Goiânia, barra número da linha, barra linha 19.025.00, leia-se origem Anápolis, barra número da licença, barra linha 19.1025.00, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 17 da Resolução 297, eventual erro formal constatado no auto de infração não o invalida, desde que, em decisão motivada, o setor competente corrija-o até a notificação. O despacho 476 de 2022 informa que ficou caracterizada a reincidência genérica para a empresa Juarez Mendes Melo, tendo em vista que já foi notificada anteriormente por infrações do mesmo grupo, artigo 12 da Resolução 297, nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 30/5/2022. A notificação 518, de 1º de junho do corrente ano, foi encaminhada para autuada através de AR Correio e foi recebida na data de 3 de junho de 2022, sendo que a defesa, com argumentos, foi protocolada nessa agência reguladora no dia 28 de junho de 2022, portanto, se faz tempestiva. Em análise à defesa e documentos apresentados, onde a defesa assim se manifesta. Item 1, não consta no auto de infração a assinatura do agente autuante, com a sua qualificação, pairando dúvida de quem foi o responsável e se estava presente no momento da fiscalização. Item 2, a Lei 13.800/2021, no artigo 24, estabelece que, inexistindo disposição específica, os atos dos órgãos de autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados em 5 dias, podendo esse prazo ser dilatado até o dobro motivo justo, devidamente comprovado, grifo. Nota-se que entre a lavratura do auto de infração e a notificação da autuada passaram-se mais de 10 dias. Item 3. No dia 12/5/2022, foi protocolado junto à GE, pelo intermédio do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal e Interestadual de Passageiros do Estado de Goiás, um comunicado em que assevera, em situação de normalidade e levando em consideração a habitualidade dos costumes, as alterações dos coeficientes tarifários sempre ocorrerão no mês de julho de cada ano, mas que a escalada de reajuste dos combustíveis, as operações do serviço das linhas rodoviárias intermunicipais de passageiros do Estado de Goiás,
com os coeficientes tarifários até agora divulgados pela GR, ficaram totalmente insubsistentes, levando as autorizatárias desse serviço a um verdadeiro descalabro operacional. O artigo 10, parágrafo 1º do item 2 da lei, segundo da Lei 18.673, dispõe que, artigo 10, a prestação do serviço de transporte não regular e regular desvinculado da exploração de infraestrutura, ressalvado o disposto em legislação específica, dependerá de prévia autorização do ente regulador. Parágrafo 1º. A autorização é um ato administrativo vinculado que faculta a prestação do serviço de transporte das modalidades indicadas no inciso 1º do artigo 7º desta lei, mediante a observância das seguintes regras. Item 2. Devem ser exercida em liberdade de preços, tarifas e fretes em ambiente de livre e aberta competição. O decreto 8.444 de 2015, que regulamenta a lei 18.673, 2011, não, desculpa, eu não sei, eu ficou travado aqui o ano aqui, no que diz o artigo 15, parágrafo 1º, que os serviços regulares de transporte intermunicipal de passageiros no estado de Goiás, não vinculados à infraestrutura, serão operados com liberdade tarifária, desde que não caracterizado o abuso do poder econômico, devendo as autorizatárias definir o seu valor de acordo com os critérios, as metodologias e os parâmetros estabelecidos em resolução do ente regulador. Na sistemática estabelecida pelo caput deste artigo, a autorizatária poderá determinar as suas próprias tarifas, observando a incidência dos tributos inerentes ao sistema, devendo comunicá-las ao ente regulador com antecedência mínima de 15 dias do início de sua vigência. Ressalta que o decreto 1651, não, o despacho 1651 de 2021 do Gabinete de Lavra da Procuradoria-Geral do Estado, que concluiu na hipótese de delegação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros sobre a modalidade de autorização, em que, ausente o ambiente livre e aberto à competição, é lícito ao ente regulador reajustar as tarifas e proceder à sua disposição. Do artigo 30 do inciso 7 da Lei número 18.673 de 2014, ou seja, o despacho assevera que é lícito a GR reajustar as tarifas na ausência de competição, mas, por outro lado, não veda ou proíbe as operadoras de reajustá-las, comunicando dentro do prazo legal para a agência reguladora. A autuada, no final das alegações, requer que seja recebida a defesa e determinar o cancelamento e arquivamento do auto de infração, pois improcedente, por assim ser de direito e justiça. Em síntese, é o relatório. Voto, fundamentação e voto. O auto 41.333 está assinado na forma legal e o agente fiscal Paulo César, corretamente identificado com o número de CPF 659-843-821-72, em conformidade com o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha B, da Lei Estadual 1739/2010. O auto de infração foi lavrado no momento da fiscalização e uma via foi encaminhada por e-mail para a empresa Juarez Mendes Melo Limitada. Não se aplica ao caso em exame que estabelece a Lei 13.800 de 2001, pois o Serviço Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Goiás é regido por legislação própria e os atos normativos editados na forma legal pela GR. Considerando que a defesa cumpriu os requisitos de sua admissibilidade nos termos do artigo 32, inciso 5º, combinado com o parágrafo 1 da Resolução 297, em que é autuado deve juntar à sua defesa seu contrato social ou estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência do seu representante legal, considerando que a defesa atendeu ao prazo de 10 dias úteis a partir do primeiro dia útil do recebimento da notificação 531 para sua apresentação, assim a defesa se faz tempestiva, né? Considerando que a Lei 18.673, no que dispõe o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2º, que a autorização deve ser exercida em liberdade de preços, tarifas e frete, assim, a exploração de linha concedida através de autorização deve prevalecer a liberdade tarifária, considerando que o sindicato autorizatário, por ofício encaminhado à GR, definindo o valor
o valor do reajuste tarifário com critérios, metodologia e parâmetros estabelecidos pelo regulador em relação à composição da tarifa, do coeficiente tarifário dos insumos, incrementos e elevação de custo, considerando que sucessivos aumentos de combustível, em especial óleo e diesel, ademais o acréscimo dos itens de custo operacional, acentuando o desequilíbrio econômico-financeiro das empresas autorizatárias, considerando sucessivas comunicações enviadas pelas empresas autorizatárias ao ente regulador para promover o reajuste do coeficiente tarifário, o qual manteve-se inerte às solicitações recebidas, considerando que compete à GR, exclusivamente à GR, regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte municipal de passageiros no âmbito do Estado de Goiás, nos termos do decreto da Lei 3.569 e do decreto 9.533, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673 de 2014 e do artigo 2º do decreto 8.444 de 1º de setembro de 2015. Apresenta o seguinte voto. Considerando que consta dos autos que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.333, pois autuado trouxe argumentos, documentos / justificativa para que o mesmo seja anulado. Voto pela anulação do auto de infração, dispondo tal entendimento da apreciação dos demais membros da Câmara de Julgamento, observando o disposto no artigo 19, parágrafo 8º da Lei 3.569, de 99, acerca do superior exame e deliberação do Conselho Regulador. Este é o meu voto. O processo está aberto para manifestação dos demais membros. Eu sei que o Gilvan vai pedir vista. Eu vou mas pedir deixa vista só do processo. Deixa eu só fazer um comentário aqui para o Paulo, que é o seguinte. Paulo, só uma observação que a liberdade tarifária, ela obrigatoriamente só pode acontecer em um ambiente de livre mercado, né? de livre disputa. É isso? Né? Uhum. Isso não acontece em Goiás. Ricardo, eu não sei. Para mim acontece. Está nos autos, eu não tenho como eu fazer essa avaliação. Você permite fazer Existe o monopólio das linhas. Também existe monopólio. Se é monopólio, tinha que ser concessão. Então, quem fez a bagunça... faz sentido. Mas não vai penalizar Mas, ao mesmo tempo, os empresários assinaram os termos de autorização concordando com o controle tarifário. Mas você não pode concordar contra o Instituto, não. Não tem como. É a mesma coisa de um funcionário, um servidor, um trabalhador renunciar a direitos. Não existe isso. Mas assim, eu não diria que você tem ou não tem monopólio. Eu vou estar nos autos. Assim, eu não sei. O problema todo é o seguinte: quem criou a bagunça foi a GR. Então a GR tem que consertar ela. E não querer atrapalhar. Mas lembrando-se que toda essa legislação ela é feita com base de muito esforço dos empresários para que a legislação ficasse dessa forma, né? Tudo bem, mas é muito esforço também. Agora, por exemplo, quando é interesse da administração utilizar certos argumentos, ela usa. Quando não é interesse, ela não usa. Exato. Isso aí eu já até tinha comentado, existe uma bagunça na legislação, só que eu acho que a gente tem que focar no cidadão. Se você tem um monopólio e dá liberdade tarifária para o monopólio, é um precedente bem perigoso. Não, mas é fato, Ricardo, mas um fato aí que a gente não pode. Quem conteste é o aumento, gente, do diesel. Teve o problema da guerra, a inflação. Eu concordo. Tá tudo aí, mas a agência ela se torna inerte. Agora eu não entro no mérito do valor do acréscimo, foi alto, baixo. Ela não pode se ausentar da sua responsabilidade, né? Sim, tem muita coisa que a GR deve consertar, mas abrir precedente de liberdade tarifária para monopólio é perigoso. Mas foi só uma observação. Ok, vai ver, eu fui do que está nos autos. E dentro dos autos aí eu achei extremamente os argumentos convincentes, muito convincentes. Eu acho que aí estaria penalizando, né, no momento que você autuou ele, mais ainda a empresa, uma situação de dificuldade econômica que todo mundo passa, o país passa, e você ainda vai lá e multa, e você deveria ter se pronunciado lá no processo, reajustado ou não sei, tá entendendo? Por aí, isso que eu penso. Eu vou pedir vista do processo, a secretária para colocar em pauta o próximo item da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator
Ricardo Naves Rosa. É o processo 2022, final 4327. Com a palavra, o relator do processo. Vou apresentar o relatório 142, do processo 2022.00.029.004327, auto de infração 41.473, de 12 de julho de 2022, onde o dispositivo infringido foi o inciso 1º do artigo 76 da Resolução 105, não portar no veículo durante a viagem o certificado de registro do veículo. A defesa é intempestiva da data de 24 de 8 de 23. Trata do processo de autuação 41.476, lavrado em nome da empresa Maria de Fátima Silva Transportes, com base no inciso 1 do artigo 76 da Resolução 105, por não portar veículo durante a viagem, por não portar no veículo durante a viagem o certificado de registro. A empresa foi autuada em Goiânia no dia 17/7 de 22, às 7h21, e colocou na linha Goianésia/Barro Alto, veículo de placa MQB. Ficou errado aqui no número da placa. Deixa eu pegar aqui na notificação. Placa MQB 8695. Que está corretamente identificado no auto de infração, inclusive com sua foto, sem portar durante a viagem o certificado de registro do veículo, conforme pode se verificar no relatório de fiscalização. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 735, e a é recebido em 9/8 de 22. Apresentou intempestivamente sua defesa, cujo documento passa a fazer parte integrante do ato. Em sua defesa afirma, inicialmente faz um resumo da autuação e, ao final, entende que não pode prosperar a aplicação da penalidade. Em sua fundamentação afirma que a empresa estava regular perante a GR, conseguindo certificados e licenças em dia. Certificado de empresa 2750, certificado do veículo 1877, que eu fui verificar, na verdade, esse certificado não é esse número, né? É o 32539, mas ele está em dia. A empresa, inclusive, ela possuía o certificado no momento da fiscalização e depois. Hoje ela ainda possui o certificado válido. E a licença de viagem 134427. Afirma que a empresa reconhece a obrigatoriedade do porte CRV e que o erro já foi sanado. Afirma também que o assistente lavrou a auto-infração apenas por não portar o documento, mas sabia que a empresa possuía o CRV válido e que o servidor deveria ter tido bom senso no momento da abordagem. Ao final, faz outras considerações, requer o cancelamento do auto de infração 41.476 ou que seja reduzido o valor da multa aplicada. Cite seu relatório. Fundamentação e voto. A defesa apresentada é intempestiva, pois a empresa foi notificada através do aviso de recebimento no dia 9/8 de 2022 e apresentou a sua defesa na GR no dia 24/8 de 22, 11 dias após o recebimento da AR. Não respeitando o prazo processual para apresentação da defesa, presente no artigo 89 do decreto 9533/2019, regulamenta a lei 13.569 de 99. Aduz o artigo 89. Na instrução dos processos, inexistindo disposição específica neste regulamento, as partes interessadas serão notificadas para a prática dos atos necessários no prazo de 10 dias para a 1. Apresentação da defesa, 2. Interposição de recurso. Parágrafo 1º. Os prazos começam a correr a partir da data da ciência oficial, excluindo-se da contagem do dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo 2º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou se este for encerrado antes da hora normal. Ainda quando o prazo é imperioso destacar a Resolução 297 de 2007, com redação dada pela Resolução Normativa 45/2016, artigo 19,
Lavrado o auto de infração, será expedida notificação ao infrator por remessa postal com aviso de recebimento para um prazo de 10 dias, sob pena de revelia, apresentar defesa endereçada à GR, ou, se for o caso, pagar a multa. Considerando que a autuada é autorizatária, portanto, conhecedora das leis e resoluções que regem o serviço realizado, não é admissível uma falha de procedimento, então o seu mérito não será analisado. Por fim, considerando que os serviços públicos seguem uma tendência a serem cada vez mais digitais, rápidos e informatizados, a fim de facilitar o seu acesso à população, considerando que o Código Brasileiro de Trânsito, seu parágrafo único do artigo 133, já prevê a possibilidade de o agente consultar sistemas para verificar dados sobre o registro de veículos e do motorista, citando: o porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter o acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Considerando que não foi relatado pelo agente tentativa de consulta da situação do veículo na GE, recomendo que a questão seja levada ao Conselho Regulador dessa agência para que seja analisada a possibilidade de utilização dos mesmos dispositivos a fim de facilitar, modernizar e agilizar os serviços para a população e os prestadores de serviços delegados, como preconiza o princípio da eficiência da administração pública. Voto. Sendo assim, considerando que consta dos autos que a defesa é intempestiva, voto pela manutenção do auto de infração 41476, pois ao ser lavrado não atendeu às formalidades legais e regimentais. O processo está aberto para a manifestação dos demais membros da Câmara. Eu vou proferir o meu voto. Interessado, Maria de Fátima Silva, Transportes ME, auto de infração 41476. Trata o processo do auto de infração número 41476, lavrado em nome de Maria da Fátima Silva, Transportes ME, com base no inciso 1 do artigo 76 da resolução número 105/2017 CR, por não portar no veículo durante a viagem o certificado de registro de veículo. A autuada, embora notificada na forma legal, notificação número 735/2022 e a R recebida em 9/8/2022, apresentou intempestivamente a sua defesa. Em face da intempestividade da defesa, que constitui um dos requisitos básicos para a sua admissibilidade, entendo a defesa como não conhecida e, desta forma, não deve ser levada em consideração. Quanto ao auto de infração número 41476, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41476, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para ter se constituído, com agravante que sua defesa é não conhecida, voto pela sua manutenção. O processo está aberto para a manifestação dos demais membros. Eu só gostaria de tirar uma dúvida. Que CRV é esse? É o certificado de registro de veículo, Dalina. Ele tem que portar ele durante a viagem, portar ele e a licença. O emitido pelo Detran? É emitido pela GR. Então, para explicar, eu posso confundir, só CRV não quer nada, porque o Detran emite CRV também. Não, isso o Detran emite o CRLV, Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo, é o CRV. Eu estou te ouvindo normal. Ok, pode falar. O Detran emite o Certificado de Registro de Veículo, isso é o CRVL. O nosso é o certificado... Não. O CRV e o CRVL é anual renovado. Aquele que você transfere é CRV. Esse aqui é o da GR, é o Certificado de Registro da GR. Não, Dalena, CRLV é o documento do Detran de porte. O de transferência agora chama A alguma coisa. Não é mais CRV. Não é mais. Mudou, Dalena. Agora chama A alguma coisa. Esqueci o nome aqui. Mas tudo eletronicamente. O CRV está previsto na nossa legislação. Não, na legislação Detran também, inclusive eu tenho ele lá em casa. No meu carro tem CRV. Esse é CRLV hoje. Não, CRV você tira anualmente, que é o licenciamento, que você tira por todo ano. O que você está chamando de CRV, que é a de transferência, ele nem existe mais, agora ele mudou de nome. Eu tenho ele em casa. Quando eu comprei meu carro, eu tenho ele. É porque os carros mais antigos, talvez.
Agora, Então cria-se confusão. Como que eu E mesmo- vou criar um com dois nomes? assim, você tem que... Não, Idalino, nós estamos tratando de Hoje coisa você da tem que converter GR. ele. Nós estamos tratando de coisa da GR, é um certificado de registro. Eu sei que é papel da GR, Da mas GR. você não pode fazer a mesma coisa. Não, aí não. Tá bom. O veículo é a mesma coisa. O veículo tem da GR, mas o veículo tem o CRV que é do Detran, do mesmo veículo. É isso que eu estou dizendo. É coisa que é mal feita, é tudo mal feito. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que vocês estão errados. Quem fez está mal feito. E eu vou, tendo em vista essa confusão, eu vou votar contra, tendo em vista que a legislação não indica qual CRV que o veículo tem que portar. Bom, Não, ele está portando, a legislação cita sim, a resolução cita o certificado que ele tem que portar. Só fala CRV, não fala CRV Não. emitido pela GR. Mas, Fala. ô Idalino, ele A enquadrou resolução ele, fala, Idalino. ele enquadrou A resolução ele fala. na resolução A GR. 105. Na resolução 105, ele está O enquadrado auto de infração foi corretamente. enquadrado na resolução Vamos lá, 105. então vamos lá, eu vou ler para vocês. Artigo 76. O cometimento das infrações abaixo citadas sujeitará a infração pela unidade de multa de natureza média. Não portar no veículo durante a viagem certificado de registro de veículo. Ponto. 2. Utilizar a execução do veículo com selo de identificação da GR. No caso do selo, ele falou da GR, mas no caso do CRV, ele não falou. Então, estou lendo. A firma que fala, se eu estou pela aberta. O Idalino está dentro da legislação da GR. Não sei, mas, por exemplo, quando é selo, ela fala serro emitido pela GR. Quando é CRV, ela te fala CRV emitido pela GR também. É isso. É dois pesos, é um peso, duas medidas, não pode. Então, meu voto é, eu ultrapasso a tempestividade e voto pela anulação, tendo em vista que a legislação não especifica qual CRV que tem que ser emitido pela GR. Ponto, é a minha linha de pensar. Feitas as devidas manifestações, o processo está aberto para votação dos demais membros da COB. Lembrando que tem 2 votos para manutenção do auto de infração. Andréia, eu voto pela manutenção do auto de infração. Eu, Paulo, tendo em vista a intempestividade da defesa, eu acompanho o relator Ricardo pela manutenção do auto de infração. A secretária para consignar que o auto foi mantido por maioria de votos. Próximo item da pauta. Item 6. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator André Bonanato Estrela. É o processo 2022, final 3444. Com a palavra, a relatora do processo. Processo 2022, final 3444, interessado Cooperativa Multi de Transportes do Estado de Goiás, auto de infração número 41361, lavrada em 4 de junho de 2022, por infração ao disposto no artigo 78, inciso 3 da Resolução Normativa 105 de 2017, CR, executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. A defesa é intempestiva e foi apresentada por meio eletrônico no dia 4 de agosto. Tratam os autos da infração imputada à Cooperativa Multi de Transportes do Estado de Goiás a partir de fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros realizada pela GR na GO 040, região do município de Araguaiânia, situação em que o assistente de regulação e fiscalização, Ironei Ângelo dos Santos, CPF aqui digitado e constante do auto, após a abordagem do veículo GVI 2650, identificou que o mesmo transportava, abre aspas, 47 pessoas em caráter de fretamento eventual de Aparecida de Goiânia, Goiás, para Araguaiânia, Goiás, sem a devida licença da GR, fecha aspas, tendo sido a cooperativa autuada por violação ao que dispõe na Resolução Normativa 105, haja vista estar realizando a viagem entre os referidos municípios em caráter de fretamento eventual e sem a licença da GR. Após a autuação, o veículo foi liberado. O preenchimento do auto de infração e correspondente relatório de fiscalização encontram-se em consonância com o fixado na legislação atinente ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de Goiás, quais sejam a Lei 18.673 de 2014, o Decreto 8444 de 2015 e também a Lei 17.039 quanto ao uso de meios eletrônicos em processos e atos da administração pública estadual, além da própria Resolução 105. A notificação 533 de 2022
expedida em 8/6/2022, foi recebida pela cooperativa em 28/6. Então, veja bem, a cooperativa recebeu o AR no dia 28 de junho, como faz prova o AR anexado aos autos. Do protocolo de recebimento da defesa por meio eletrônico, depreende-se que a autuada somente apresentou suas razões em 4 de agosto, o que extrapola em muito o prazo limite de 10 dias úteis para protesto, como definido nos diplomas assim indicados e, em especial, no 83 da Resolução Normativa 105 de 2017, motivo pelo que deixo de conhecê-la, denegando seu prosseguimento. Ademais da leitura da referida peça, verifica-se que, para além da intempestividade, ela carece do requisito básico estabelecido no parágrafo único do 84 da Resolução 105, relativo à juntada de contrato social ou estatuto ou quaisquer outros documentos a comprovar o poder de gerência de seu representante legal, robustecendo a convicção de que a mesma não merece ser levada em consideração. Nestes termos é o relatório. A fundamentação. Tempestividade é um requisito de admissibilidade do recurso, sendo assegurado para cada matéria o seu prazo, devendo a parte observá-lo com rigor, sob pena de ter suas razões sequer apreciadas, tratando-se de pressuposto objetivo. Assim, quando oferecida fora do prazo estabelecido, configura-se a inadmissibilidade da defesa, como no caso em estudo. Daí que o protocolo da defesa, em data muito superior aos 10 dias úteis, para fazê-lo, impede seu seguimento, posto que não conhecia. Voto. Considerando o que consta nos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.361, é 41.361. Eu vou fazer a correção, tá, pessoal? Pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a cooperativa autuada extrapolou o prazo regulamentar para a apresentação de sua defesa, voto pela sua manutenção. O processo está aberto à manifestação dos demais membros da Câmara e eu vou proferir o meu voto. Interessado, Cooperativa Multitransporte do Estado de Goiás, processo 2022, final 3444, autuação 41361. Trata o processo do autuação número 41361, lavrado em nome da Cooperativa Multitransporte do Estado de Goiás, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução número 105/2017, CR, por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. A autuada, embora notificada na forma legal, notificação número 553/2022 e a AR recebida em 28/6/2022, apresentou intempestivamente a sua defesa. Deixou também de atender a requisito básico inerente à sua correta representação processual, pois a autuada não juntou à sua defesa o seu contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, nos termos que dispõe o artigo 84 da Resolução Normativa número 105/2017-CR. Em face da intempestividade da defesa e ausência de requisitos básicos inerentes à sua correta representação processual, que são requisitos imprescindíveis para a sua admissibilidade, entendo a defesa como não conhecida e, desta forma, não deve ser levada em consideração. Quanto à autuação número 41.361, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular a autuação número 41.361, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com agravante que a defesa não conhecida, voto pela sua manutenção. O processo continua aberto para manifestação dos demais membros. Como ninguém se manifestou, em votação. Tendo em vista a intempestividade da defesa, acompanho o voto da relatora Andréia Estrela. Também voto pela manutenção do auto de infração, acompanhando o relator. Neste caso, preliminar, pela intempestividade, conforme foi relatado, com o relator. A secretária para consignar que o auto de infração foi mantido à unanimidade de votos. Próximo item da pauta.
Item 7, encerramento. Alguém quer fazer alguma consideração, alguma manifestação? Eu agradeço a presença de todos. Oi. Desejar um bom final de semana a todos. Com E muita não se saúde e esqueça paz. da votação, pelo amor de Deus. Né? E assinar a ata e a lista de presença. Já assinei a ata e a lista. Muito obrigado. Um bom fim de semana a todos. Bom Beijo, dia, bom fim obrigada. de semana Obrigada para mesmo. todos. Até Um mais. abraço. Obrigada, até mais.